chegamos a mais uma segunda-feira, então é dia do quadro que vem por aí, onde elencamos os principais indicadores que vão ser divulgados, não só aqui no Brasil, mas também em termos globais nessa semana. Tem alguns destaques interessantes, mas o que eu faço questão de chamar atenção é para os assuntos que nós vamos tratar no Fora de Curva a respeito mesmo dessa segunda-feira. São dois temas que eu considero da maior gravidade e que certamente vai chamar a atenção dos espectadores do vídeo de hoje. O primeiro eu já começo fazendo uma pergunta. Você acha que o seu corpo é seu? É claro que é, em princípio, uma questão meio bobalhona, mas parece que não vai ser assim. Está circulando, começando a circular no Congresso Nacional com o apoio do Ministério da Saúde, um projeto de lei que tira a propriedade sua sobre o seu próprio corpo depois que morrer. Vamos analisar isso direitinho, assim como fazer uma nova advertência a respeito da atual gestão da Petrobras. O presidente da estatal, Jean Paul Prat, semana passada, eu destaquei aqui no canal, avisou que pretendia começar novamente a investir na Venezuela, um país cuja linha de gestão atual já aplicou calotes no Brasil de centenas de milhões de dólares. Agora ele quer ampliar a influência geopolítica da estatal ou do governo brasileiro no resto da América Latina e fala em criar alguns benefícios para a nossa vizinha Bolívia, que também já nos caloteou muito, inclusive tirou na mão grande uma refinaria que era da Petrobras em Campos e, pelo que eu sei, não pagou praticamente nada de indenização ou absolutamente nada. Então vamos para esses assuntos. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, o primeiro tema tem muito pouco a ver com a economia, inicialmente, mas depois vai ter sim, mas não é uma área econômica muito digna de ser discutida. Mas pode virar fato e é interessante que nós tenhamos isso em mente. Como eu perguntei na introdução, você acha justo, ou pelo menos plausível, o seu corpo simplesmente de uma hora para outra deixar de ser propriedade privada sua? Estão questionando esses marcos temporais das terras indígenas, que pode ralar com a agricultura nacional, direito de herança, uma série de coisas, mas parece que estão chegando ao nível da propriedade do indivíduo sobre o próprio indivíduo. Olha só o que está começando a circular no Congresso Nacional, apelidado de PL, ou Projeto de Lei do Faustão. Por que Faustão? Recentemente o apresentador precisou de um transplante de coração e, segundo falam algumas versões, eu não tenho conhecimento disso, conhecimento técnico dessa questão, ele recebeu o órgão em tempo recorde, suspeitando-se, de acordo com várias análises, que ele tenha furado a fila dos transplantes. Nem vou entrar sobre isso, mas em princípio surgiu a ideia de fazer uma pele do Faustão, considerando em princípio que é uma verdade. Existem muito poucos doadores de órgãos aqui no Brasil e também no mundo. Eu admiro muito quem doa órgão, mas como fala a palavra, doação é o ato de dar, de querer doar por vontade própria. Não uma doação compulsória que evidentemente deixa de ser doação e passa a ser uma outra coisa. Roubo, usurpação, qualquer outra coisa, especialmente relacionando-se ao corpo humano. Mas olha só, gente, esse projeto de lei que está sendo articulado, ele não existe, não está escrito ainda, mas está sendo encabeçado pela base governista do Palácio do Planalto, tornaria todos os brasileiros doadores de órgãos compulsoriamente. Pode até, eventualmente, uma pessoa, não quero doar o meu órgão. Então, ele faz uma carta se colocando como não doador. Ou seja, ao contrário. Mesma coisa aconteceu com a questão dos sindicatos, recentemente aprovada e de maneira absurda, errada e pusilânime pelo Supremo Tribunal Federal. Antes, a sindicalização era uma opção, ou pelo menos pagar a contribuição sindical. Agora é obrigatória e as pessoas que se manifestam contra esse pagamento têm até esse direito, mas é uma burocracia tremenda que esgota a paciência de qualquer pessoa para conseguir esse intento. E agora, pelo jeito, essa mesma sistemática vai ser adotada ou está em vias de começar a ser legislada para eventualmente no futuro ser adotada com a doação de órgãos. Se essa proposta ganhar, for vitoriosa, vai haver essa mesma sistemática. E o que quer dizer isso? Em termos ideais, alguém morre, tem seus órgãos retirados antes do próprio enterro ou cremação, ou seja, qual a opção que tiver de sepultamento, e esses órgãos entrariam num estoque temporário
para suprir a necessidade das pessoas que precisam de transplante. Será que a coisa, conhecendo a política brasileira como nós conhecemos, vai funcionar assim? Bom, em primeiro lugar eu vou dizer o seguinte. Para mim, eu tenho o conceito, no início eu não concordava com isso quando era jovem, mas depois eu acabei compreendendo que a propriedade privada é privada. Ela é inalienável, a não sei que a pessoa queira vender. Ela não pode ser usurpada tanto por algum bandido como pelo próprio governo, que daí vira bandido também. E isso aí se aplicando ao corpo humano, ao nosso corpo, o que pode acontecer? Bom, como eu falei, conhecendo a trajetória ou a tradição política brasileira, isso pode ser um alvo da mais terrível das corrupções. Imagina só, vamos supor que tem um sujeito, o Joãozinho, que tem o sangue O negativo e é super recessivo numa série de quesitos para receber um coração, um rim, um fígado ou qualquer outro órgão. E aí, dentro dessa eventual lei, provavelmente vai ter algum dispositivo que coloque a classificação de cada uma das pessoas ainda viva de acordo com seu tipo sanguíneo e outras questões genéticas, eventualmente no nível elevado que já está a questão da informática, da inteligência artificial agora, não vai ser impossível encontrar uma pessoa que seja compatível com esse Joãozinho que necessita urgentemente de algum órgão para continuar vivo. E conhecendo potenciais doadores ainda vivos. Se esse Joãozinho tiver articulado politicamente ou tiver muita grana, será que ele não pode fazer alguma coisa um tanto quanto antiética de obter o órgão que ele necessita dessa pessoa, talvez um pouco mais humilde ou bem mais humilde, da qual muitas vezes poucas pessoas sentiriam falta, de uma maneira não ética? Vocês sabem que eu estou me referindo. Esse é um grande risco, além, como eu já falei, é uma quebra da propriedade privada. Tem algumas religiões, eu acho isso aí um absurdo, que não permitem nem transfusão de sangue, nem aplicação de remédios. Tudo bem, eu não concordo com elas, mas a pessoa tem toda a liberdade de optar por esse tipo de crença, se assim o desejar ou achar procedente. Imagina com essa lei. A pessoa morre ou é morrida e automaticamente vira doadora de órgãos, eventualmente beneficiando pessoas que não merecem. Vamos pensar nisso, que é uma discussão importante, e se esse projeto de lei realmente andar ao nível do Congresso Nacional, eu pessoalmente recomendo, não só aos espectadores do Fora de Curva, mas aos parlamentares que eventualmente me escutam, que se posicionem contrariamente a tal absurdo. O outro assunto que eu faço questão de tratar antes de entrar no quadro que vem por aí é o pronunciamento do presidente da Petrobras, senador Jean Paul Prates, do PT, sobre um estreitamento do relacionamento da Petrobras, da estatal brasileira, com a Bolívia. Semana passada ele já deu uma adiantada no sentido que iria começar novamente a fazer negócios com a Venezuela, que deve ao Brasil, segundo algumas fontes que eu consultei, e não está pagando mais de 700 milhões de reais. Vamos lembrar, há alguns anos, a Bolívia, ainda presidida pelo Evo Morales, que pode voltar logo logo, simplesmente encampou uma refinaria da nossa Petrobras, dizendo que agora pertencia ao governo bolivariano ou boliviano. E, lamentavelmente, o Poder Executivo brasileiro e o Congresso não fizeram grande oposição em relação a isso, mas é dinheiro de brasileiro sendo usurpado. E aí ontem, no domingo, o senador Prates comentou a alguns veículos de imprensa que vai ocorrer uma reaproximação do Brasil com a Bolívia de forma mútua, gradual e construtiva. Segundo ele, já está havendo negociações que envolvem gás natural, fertilizantes, energia renovável e minerais como lítio. Gente, isso quer dizer, podem escrever, o nosso país, a Petrobras, vai perder centenas de milhões ou bilhões de reais ou até dólares em função dessas tratativas. Isso, como eu comentei na sexta-feira a respeito da Venezuela, é uma grande traição ao próprio povo brasileiro, que vai ter que pagar esse quase que certo e líquido prejuízo na forma ou de mais impostos ou de combustíveis com preço bem aviltado, bem elevado. E realmente tal situação nos leva a pensar em fazer uma campanha contrária a tais iniciativas. Espero que o Congresso Nacional e os acionistas minoritários da Petrobras, ou até o próprio governo federal, tome juízo
e não leve adiante tais absurdos. Petrobras, ainda como estatal, que eu sou contra que ela seja isso, eu acho que deveria ser privatizada, mas vamos considerar, é uma estatal sim, é um fato, ela deveria servir aos brasileiros e não aos devaneios ou às intenções geopolíticas do governo brasileiro aqui na América Latina e em outros lugares do mundo. Vamos tomar cuidado com isso, que o prejuízo vai ser só nosso. Agora, direto para o quadro que vem por aí. Amanhã, na terça-feira, o governo argentino vai divulgar a sua prévia do PIB. É como o IBC-BR brasileiro, referente ao mês de agosto. Lembrando, gente, já faz nada mais nada menos que 4 meses que o Produto Interno Bruto argentino está no negativo em relação ao mesmo mês do ano passado. Isso significa, no caso dos argentinos, lamentavelmente, uma brutal, uma fortíssima recessão ou depressão, acompanhada por hiperinflação. Os analistas do país vizinho preveem que em agosto, frente a agosto de 2022, a queda do PIB vai ser de 2,2%. Gente, aquele povo está por demais sofrido. E aí tem gente já me ligando, perguntando, poxa, se tu falava que a economia argentina estava tão pandaleco assim, como é que o candidato à presidência, pela situação, ganhou o primeiro turno, ou chegou na frente de Milei e da outra candidata que eu não lembro o nome? A questão é a seguinte, muitos argentinos vivem às custas de subsídios, e esses subsídios, evidentemente, são fontes de atração de votos. E foram essas pessoas que votaram no Sérgio Massa para o bem daquele país. Espero que o Milei, que para mim é uma incógnita, não sei se é bom ou ruim, mas a situação atual já é terrível, então o ruim pelo ruim recomenda-se, talvez tenha que experimentar um ruim novo que pode ser bom. Minha torcida então é que o Javier Milei realmente seja vitorioso no segundo turno das eleições. Não sei o que vai acontecer por lá, é uma incógnita. Acreditava que a vitória dele seria muito fácil, não foi. O sistema eleitoral argentino não tem nada a ver com o brasileiro e parece que pode ser muito sujeito a algumas gambiarras, diríamos assim. Na quarta-feira, o Ministério da Fazenda, Receita Federal, vai divulgar a arrecadação tributária do país referente ao mês de setembro. É um indicador muito importante que vai apenas confirmar, a meu ver, a queda do nível de atividade ocorrida em agosto. Por que os dados tributários de setembro se refletem sobre a economia em agosto? Simples porque os impostos são gerados no mês anterior. Normalmente, especialmente sobre consumo, tipo ICMS, IPI e outros tributos. ICMS, claro, não entra na Receita Federal, mas vão substituir pelo COFINS, pelo Imposto de Renda da pessoa jurídica. A base apuradora é sempre o mês anterior, paga-se no mês seguinte. Então, setembro vai refletir os dados de agosto, que nós já sabemos, tanto pelo PIB, produção industrial, de serviços e comércio, foi bem abaixo do que o governo e os analistas de plantão esperavam, mas bastante coerente com o que anteviam fora de curva. Gente, se acontecer isso, e deve acontecer uma queda da Receita Federal em relação a setembro do ano passado, diminuição da arrecadação de impostos em termos reais, ou seja, descontada a inflação, nós vamos, se não me engano, para o quarto ou quinto mês que isso acontece. E tal situação é sinônimo de redução do nível de atividade e, portanto, caminho para a recessão. Na quinta-feira vai sair a prévia da inflação oficial brasileira, que é o IPCA, vai ser divulgado então o IPCA 15. Os analistas de plantão agora brasileiros estão projetando um crescimento ou uma alta inflacionária de apenas 0,2%, e se for isso está muito bom. Eles têm alguma razão para prever isso em função de 2 fatores. Número 1, preço dos alimentos continua caindo, dada a superinflação que nós tivemos em 2020, 2021 e parte de 22, e agora está tendo, diríamos assim, o rebote, o repuxo. Então essa deflação alimentar é uma coisa natural. Mas também tem outros elementos que podem jogar a inflação para baixo. Um deles é o clima recessivo que aos poucos está tomando conta do país. Vamos lembrar de novo o desempenho do varejo. As vendas cresceram, mas o faturamento das empresas, das lojas, caiu em termos reais. Isso é refletido exatamente por maiores dificuldades das famílias brasileiras de consumir, provocando um arrefecimento ou eventualmente até queda de preços. Por outro lado, está-se também apostando numa inflação mais baixa
pelo final do efeito da alta dos combustíveis. Mas vou lembrar o seguinte, o IPCA 15 é calculado na segunda quinzena de setembro e primeira quinzena de outubro, perfazendo um mês ou 2,5 de meses. E no caso da primeira quinzena do mês passado, nós ainda estávamos sofrendo o impacto da alta da gasolina e do diesel, que evidentemente que agora em outubro não está acontecendo, mas carregamos sim a herança do que aconteceu no mês passado. Então até pode sim acontecer uma inflação de 0,2%, mesmo que eu acho que tenha um viés de alta. Por outro lado, ainda coloco, o governo está gastando mais do que deveria. Esses gastos estão influenciando mercados importantes como construção civil. Parece que está faltando emprego nesse setor, isso por um lado é uma coisa boa, mas está faltando emprego para o setor privado, porque as obras públicas, já que o ano que vem tem eleições municipais, estão tomando conta da maior parte das empreiteiras e dinheiro público, como a gente sabe, é inflacionário. E isso pode botar contra o resultado do IPCA 15 de outubro, que deve sair, como eu falei, na próxima quinta-feira. Então é uma incógnita. Resumindo, fatores deflacionários, alimentos e redução do consumo. Fatores inflacionários, atividade da construção por conta de encomendas públicas e ainda herança de setembro da alta do preço dos combustíveis. Encerrando Fora de Curva de hoje, vamos para sexta-feira, e já que a América Latina, Brasil, Argentina está uma coisa tão tensa, incluindo Venezuela e Bolívia por conta das travessuras do presidente da Petrobras, vamos sair um pouco aqui do nosso país, do nosso continente, vamos relaxar um pouco na Europa, vamos para a Espanha, mas antes disso, eu reitero para vocês o meu pedido de sempre, de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esta película com a sua rede de contatos. E agora, sexta-feira, gente, vai ser divulgado o Produto Interno Bruto da Espanha, referente ao terceiro trimestre. Vamos lembrar, a União Europeia, da qual a Espanha faz parte, está crescendo nos últimos anos, mas nunca foi muito diferente nessa década e na década passada, está se expandindo de maneira muito lenta. E ainda tem vários países nesse contexto que estão experimentando queda no seu crescimento econômico. A Espanha é um pouquinho diferente. É uma das principais potências econômicas da União Europeia, mas ainda é menos desenvolvida do que os países tradicionais, França, Alemanha, Itália e outros menores como Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, enfim. A Espanha, gente, mesmo que inserida no contexto europeu, tem conseguido, a não ser pelo período da pandemia, obter resultados econômicos bem superiores do que os outros países. Primeiro porque tem um nível de renda inferior à média europeia e depois todas as condições de uma expansão que ainda vou chamar de horizontal. Não precisa fazer muito esforço, não precisa de muita tecnologia para gerar mais riqueza no território espanhol ainda. Isso deve mudar no decorrer dos próximos anos. E aí, o que acontece? De acordo com essa facilidade, os espanhóis tendem a crescer bem mais que os europeus. A previsão para eles no PIB do terceiro trimestre, agora de 2023, frente ao mesmo período de 2022, é de uma alta de 2,2%. No trimestre anterior foi 4,2% e no primeiro 2,1%. Então esse país está com um desempenho econômico bastante interessante, deve ser fonte de emprego para quem está querendo deixar nossa terrinha aqui, pode dar uma prospectada por lá, e com esse cenário, pelo menos, de um país dentro da Europa com perspectivas positivas, eu encerro Fora de Curva de hoje, desejando a cada um de vocês uma excelente, uma baita, uma muito produtiva e feliz semana. Lembro de novo do like, da inscrição do canal para quem ainda não é inscrito e do compartilhamento do vídeo. Um abraço para cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal!